Almoçando no quintal, voltando. Hoje eu tenho convidado, tenho música. Vou esperar o Caio chegar pra gente começar. Envolto de chuva enquanto um rio se faz. Todos os lugares, meus amores. Olha, todas as lives, isso aqui foi uma ideia que o Vini me deu. Todas as lives eu vou começar com uma música. Por quê? Porque eu tenho um hábito, já faz bastante tempo, de dar músicas de presente para as pessoas, né? E a minha é mais maravilhosa. Não tem com isso. Porque tem música que a gente escuta e a gente fala, cara, isso é a cara de fulano, ou a gente lembra de alguém e tal. Então eu acho que nada mais justo do que a gente presentear a pessoa com essa música. E aí, antes da gente começar, já que a gente começou com a música, tem um trecho dela que eu anotei aqui. Essa música a gente chama Todos os Lugares, e olha o nome da banda. Versos que compomos na estrada. É muito bom. E aí tem um trecho que fala assim: um certo recorte no tempo, tão desconexo do que foi e do que virá. E essa música, quando eu escuto, eu acho que ela... Sabe quando você tem momentos em câmera lenta na sua vida, assim, que tá chovendo, tudo tá acontecendo e você tá meio sentindo aquilo tudo acontecer? E eu acho que quando eu te mandei essa música, né, naquele momento X lá que você tava, você precisava ter esse seu momento em câmera lenta, né? Você precisava ter o caos todo em volta acontecendo, mas você precisava. Então foi por isso que eu te dei essa música de presente. Ai, ai. Uma live mais coração, né? Uma live mais emotiva hoje. Cuidado, sim. Estou numa fase sensível da vida. Ó, eu quero começar primeiro falando que o Almoçando no Quintal, desde o começo, sempre foi uma ideia, assim, de receber pessoas que eu gosto. Tanto que eu tô aqui no chão da minha sala, com meu cobertorzinho no colo, como se você estivesse aqui em casa mesmo. E a ideia é trazer pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho, afeto. Não... O foco aqui não é o Caio profissional, é o Caio amigo, que, claro, tem um respaldo profissional, né? E aí eu queria que você começasse fazendo um check-in emocional. Como é que você está chegando emocionalmente nessa live? O que você está sentindo? Não, se é bom, se é ruim, pode contar. Não me compromete, Cíntia. Não me compromete. Hoje eu tô o quê? Hoje eu tô amor, né? Tô- eu tô numa fase assim da vida. Então, tô cheio de afetos desses que nos potencializam, que fazem a gente olhar para a vida com esperança, que faz a gente ficar desejante. Eu tive uma semana muito, muito difícil, você acompanhou, mas de domingo para cá, assim, essa situação difícil veio se resolvendo e eu tô numa fase, talvez, pode ser que eu esteja apaixonado, não Ah, sei. pode ser? Essa cara de bobo? Essa cara de bobo, gente. Ele é É assim minha cara de mesmo. bobo, é minha cara de bobo. Pode ser que seja algo como amor, ou pode ser que seja o quê? Dor de barriga, não sei. Pode Eu sei também. que hoje, sim, eu estava ouvindo o Sandy Júnior, e as músicas do Sandy Júnior fizeram sentido. Aí pensei, algo errado não está certo, né? É. Não, quando a gente apela Meu para Sandy Júnior, meu coração amor. bate ligeiramente machucado. Olha só, beleza, então vou fazer o meu check-in emocional. Hoje eu estou muito calma, assim, tô tranquila, tô feliz de ter você aqui nesse papo, né? Primeira live que a gente faz, assim, só a gente, né? E te receber aqui no quintal, então tô, não sei, sabe, não é aquela alegria eufórica e tal, é uma coisa assim gostosa, Leve, sabe? né? Calma, assim, leve. Então eu chego assim.
Aí no final a gente faz nosso check-in final, tá? Gente, o tema da live de hoje é exercitando a escuta que cura, porque eu quero falar de escuta nesse mês, né? O tema de escutar o outro, de se ouvir, tá muito forte para mim. E aí, assim, eu vou começar com o Caio, que é uma pessoa que trabalha com a escuta, que é um escutador profissional, né? E aí, Caio, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Caio pessoal, o Caio psicólogo, o Caio que você quiser apresentar pra gente, antes de eu fazer a nossa... Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta empurrão para começar o papo, mas se apresenta aí primeiro. Bom, eu sou Caio Graneiro, psicólogo, sexólogo, trabalho aí com clínica, mas sempre que alguém me pergunta quem sou eu gosto de dizer que tenho o meu currículo Lattes, né? Tenho o meu... Mas eu de verdade sou alguém que penso que faz sentido gastar a minha vida para tocar outras pessoas com afeto, sabe? Tem um poema da Rupi Kaur que ela fala: por que você é doce quando foram tão duros com você? E ela responde: porque foram duros comigo. Então eu acho que eu sou alguém que valorizo tocar as pessoas com afeto, assim. Sempre que eu consigo sentir que eu estou usando a minha existência para ajudar outras pessoas a terem sentido na existência delas, eu sinto que eu estou fazendo um bom trabalho de mim, sabe? Então, uma vez um paciente meu, Cíntia, ele pediu para eu escrever uma palavra e eu tirasse uma foto. Era na Irlanda, aí eu escrevi care, que é cuidado, né? Então eu acho que eu sou alguém que ama cuidar de quem precisa de cuidado. Ok. Pergunta empurrão para a gente começar o nosso papo. E aí eu só queria te falar o seguinte: a gente vai correr o papo. Quando estiver faltando 10 minutinhos para terminar, eu vou pausar, porque eu quero terminar com um ping-pong aqui. Eu selecionei umas perguntinhas para te fazer no final. Ai, tá muito diferente com o Gabi isso, gente. Eu tenho que me vestido com uma roupa melhor, tô de balãozinho. Se eu soubesse que ia ser assim, tinha passado uma maquiagem na cara. Tipo, amor, eu me preparei aqui, querido. Tô recebendo as pessoas na minha... Você não recebe as pessoas de qualquer jeito. Você põe uma eu recebo. Eu não tô com comer pizza e não põe azeite na mesa, uma tristeza. É difícil, não põe um guardanapo, né? Vamos lá. Caio, por que você acha que a escuta, se é que você acha, eu acredito que ache, né? Por que você acredita que a escuta pode curar? Acho que, começando de forma técnica, eu não acho que qualquer escuta cura. Eu acho que a gente precisa ter sensibilidade. Na verdade, acho que a gente precisa perder um tempo pensando um pouco sobre o que é escutar, sabe? Porque às vezes a gente fala pro outro, né? Quando a gente está não no lugar de quem está escutando, de quem está falando, e a gente fala, e o que esse outro devolve pra gente só afirma pra gente a nossa insignificância, como a gente não é entendido, como a gente não... Então, eu não acho que é qualquer escuta que cura. Eu acho que há uma escuta que cura, e parece até uma coisa meio estranha o que eu vou dizer, mas eu acho que a escuta que cura é a escuta que enxerga. É aquela escuta que ouve e a partir disso que está sendo contado, dito por aquela pessoa, o escutante consegue enxergar para além da dor, para além do medo, para além... E eu acho que essa é a escuta que cura, aquela escuta que promove encontro. Né? Eu não sei, assim, eu como psicólogo, né, eu trabalho escutando as pessoas e muitas vezes o paciente está me falando alguma coisa e eu me irrito. Que eu fico tipo, ai, quem tá falando é o sintoma, quem tá falando é o medo, quem tá falando... É a máscara, né? É a máscara, E aí eu falo pro meu paciente muitas vezes, eu não tô com saco de ficar ouvindo isso, eu quero conhecer você. Eu acho que uma escuta que cura, essa escuta que tá atento para saber se aquilo que está sendo dito ali, que está sendo apresentado, é alguém de verdade ou é alguém escondido, desesperado para que alguém o encontre. Então, para responder a pergunta de um jeito, eu acho que a escuta que cura é a escuta que encontra,
que enxerga, que valida, né? E que traduz. Às vezes, hoje aconteceu isso com um paciente meu, ou não, ontem. Ele é um paciente que já é antigo e tal, e ele falou, eu tô confusa, não sei o quê. Eu vou te contar do jeito que eu vou te contar, aí você faz o seu trabalho, né? Que eu te pago pra isso, a gente brincou. É isso, assim. Eu acho que a escuta, muitas vezes, tem esse poder de a gente traduzir para o outro coisas que ele mesmo não consegue entender sobre si mesmo. Então ele me disse uma coisa, aí eu fiz, tá, vou tentar então. E aí eu contei o que eu ouvi dele com outro olhar, talvez com um pouco mais de afeto, porque às vezes a gente fala da gente sem afeto, né? E aí a gente, só que quem escuta pode colocar afeto e pode. E aí eu escutei aquilo que ele me disse, coloquei um pouco de afeto, coloquei um carinho e devolvi. E é tão lindo, porque o olho dele se iluminou na hora. Aí ele brincou, é por isso que eu te pago. Eu lembro, assim, aconteceu uma coisa comigo uma vez, e que esses dias de novo com um paciente também, mas eu estava num curso com o Denis, né, que é meu amigo que é ator e tal, era um curso de comunicação, mas eu estava como aluna, né, e ele estava ministrando o curso. E aí tinha uma etapa lá que a gente fazia umas conversas individuais para trazer alguma coisa que fosse muito nossa, assim, que fosse muito... Você conversava com a pessoa, falava sobre a sua vida pessoal, suas questões, e aí o que vocês achassem que tinha, sabe, deu match ali, não sei o quê, você, sei lá, ia trazer e tal. E aí tava o grupo todo mundo foi falando, e assim, histórias super sutis e cheias de verdade, sabe? Então, tipo, foi muito bonito. Aí, de repente, veio uma das meninas e o Denis, ele fica sentado assim, sabe? Meio na cadeira, assim, e lá com aquela cara assistindo. Aí a menina veio, ela era linda, loira, alta, assim, sabe? Tal, aí ela começou todo um discurso, assim, do que era a feminilidade. Mas, assim, tipo, não deu, acho que 20 segundos o Denis fez assim, não! Aí todo mundo assustou. E eu tava com a mesma, assim, eu tava com uma sensação, assim, sabe quando eu me senti traída? Eu falei, nossa, eu fui lá mó verdadeira, e aí veio essa pessoa toda trabalhada na máscara, no personagem. Aí o Denis, não, pode parar com essa história aí. E ela fez uma cara assim, o que é isso? Que esse texto pronto, onde você leu isso? Como que você decorou isso antes de entrar aqui? Pode parar, não quero esse texto e tal, não sei o quê. E é muito engraçado como isso no processo terapêutico é muito claro, né, Caio? Uhum. Eu não sei explicar, gente. Parece que a pessoa tá com papel assim mesmo. Tipo, você fala, gente, e aí, né? Ela não tá vendo que ela tá me enganando todo mundo. E às vezes, e também isso é uma coisa que não se ensina, né, Caio? Porque tem gente que precisa ser decapitado numa situação dessa, como o Denis fez com a menina, tipo, sabe? Tal. E tem gente que não. Tem gente que tem que ser no afeto. Mas como a gente sabe? Como a gente sabe, Caio? Eu acho que... Não posso dizer como a gente sabe. Como você sabe, Caio? Como eu sei. Eu gosto de pensar assim. Quando eu estou diante de uma pessoa, eu sempre tento pensar como eu encontro essa pessoa. Então, por exemplo, uma vez eu estava com um paciente que ele era um cara extremamente racional, intelectual, e eu ir lá e contar para ele que ele estava se protegendo, que só ia aumentar a racionalidade dele. Então eu lembro de uma situação que ele estava com um discurso, não sei o quê, e aí eu fiz para ele, você pode parar de falar? Psicólogo mandando o paciente parar de falar, né? Aí ele assustou, assim, meio... Aí ele olhou, acho que ele ficou meio sem reação, eu fiz, eu queria te convidar para ouvir. Ele fez, tá bom. E eu coloquei uma música, e aí coloquei a música para tocar, eu sentado aqui, ele sentado aqui, a gente distante, a gente ouviu a música, e a música falava de que eu iria, onde quer que fosse, para te resgatar, e eu não pararia de lutar por você e tal. Tinha muito a ver com o sentimento que eu tinha em relação a ele, essa música. Quando terminou a música, eu coloquei a música no repeat, eu sentei do lado dele dessa vez e falei para ele, fulano, eu não tenho uma grande resposta racional para te dar sobre todas as elucubrações que você está fazendo sobre a sua vida.
mas se você quiser me encontrar, eu vou estar do seu lado por todo o caminho. E aí abracei, e aí ele chorou. Quer dizer, esse era um cara que se eu fizesse um recorte, ele tinha todas as armas deles, ele tinha todas as ferramentas do mundo para se defender de um discurso intelectual. Então, eu percebo que quando essa pessoa ela é muito inteligente, não adianta eu vir com uma inteligência de... Assim como, quando eu pego uma pessoa muito sensível, às vezes não adianta eu ir lá e só abraçar. Talvez eu preciso fazer essa pessoa que é muito sensível, botar os pés no chão. Então, o que eu acho, eu penso que o caminho que eu encontro para fazer essas intervenções é uma escuta que está sempre com a seguinte pergunta, né? Como que eu avanço para além da defesa? Né? Como que eu vou dizer para essa pessoa algo que não colhe nas defesas dela? Porque às vezes a gente pega alguém sensível, a gente quer colar na sensibilidade. E sensibilidade pode ter defesa. Ou eu pego alguém super inteligente e quero parecer inteligente igual. E eu acho que o caminho que eu encontrei é o caminho do oposto. É muito sensível, eu vou ajudar essa pessoa a botar o pé no chão. Todo mundo dá colo para ela, eu vou ser a pessoa que vou mandar ela para o mundo. Todo mundo admira essa pessoa, eu vou ser a pessoa que não vou pagar pau para essa inteligência, eu vou aqui sentar e abraçar. Então, eu acho que esse é um caminho, assim, eu tento ser um ouvinte que tenta não repetir um ouvido massificado. Sabe quando você conta para alguém uma coisa e a pessoa te devolve um conselho bosta? Tipo, você tá aqui contando que, sei lá, você brigou com seu namorado e você não sabe o que fazer, e a pessoa vem com o tempo irá curar tudo. O que for pra ser, vai ser. O que é seu tá guardado. O que você quer, tipo, abrir, se rasgar, assim. Eu sempre penso nisso. Eu penso, tipo, cara, eu não quero ter uma escuta que diz pra essa pessoa o mesmo que ela vai encontrar na revista Capricho. Sabe aquela coisa do teste? Sim. E eu acho que eu faço isso mesmo. Se eu paro e eu me pergunto, como eu posso dar para essa pessoa algo que faça ela ter a sensação de que eu estou me encontrando com ela. E de que eu não estou dando para ela algo que eu daria para qualquer pessoa. Tipo, o mesmo conselho que eu dou para a Cíntia, eu dou para o João, eu dou para... Não, eu acho que eu tento me encontrar. Mais do que aconselhar, eu tento me encontrar com a pessoa. Acho que é isso. Eu falei tanto. E mesmo porque o espaço terapêutico, ele não é um espaço de competição. A gente não está ali competindo com o paciente para ver quem é mais inteligente, quem é mais viajado, quem é mais fodástico, quem é mais... A gente sabe que é a gente, né? Tipo, óbvio que sou eu. Óbvio que sou eu, nem escuto. A gente não está nesse espaço de competição. E dependendo, não é todo paciente, mas dependendo do perfil, e assim, as experiências que eu tive com pessoas que são extremamente racionais, né, que têm uma hiperracionalidade alta, elas vêm nesse lugar, porque elas são assim, elas competem no mundo com as pessoas. A inteligência dela, né, pelo menos os casos que eu tive, sempre foi foi a maneira que ela encontrou de lutar com as coisas que ela, né, então assim... E falando sério, gente, assim, agora rapidinho, talvez essas pessoas sejam realmente mais inteligentes que a gente. Porque elas só estão onde elas estão, tipo, o cara é CEO da porra toda. Exatamente. Cara, eu nem vou entrar nessa disputa, porque, sim, gato, se fosse concorrer com inteligência, tipo, eu tenho vários pacientes médicos. Cara, eu não sei nem nomear a diferença de braço para antebraço. É uma coisa, né? Assim, não vai... Bíceps e tríceps é meio que a mesma coisa. Na perna, o tríceps, né? Então, eu acho que traz um ponto importante, que essa escuta é uma escuta da humildade também. De saber que, cara, eu não vou ganhar de você. Né? Na verdade, eu nem quero entrar nesse jogo, porque possivelmente eu perca. Perda. Perca. Eu tinha um paciente que ele sempre citava algum filósofo, algum pensador e tal, e ele fazia assim, conhece? Tipo, ele, não, porque tem uma passagem do Kierkegaard. Conhece? Tipo, eu sou uma pessoa vivida na filosofia, né? Conheço bastante coisa, assim, eu acho que, sei lá, em 95% das vezes eu conhecia. Mas era
o enfrentamento dele, Mas sabe? Era interessa, mesmo você conhecendo, você tem mais conhecimento de filosofia até do que eu, possivelmente. Mas mesmo conhecendo, esse é o momento de dizer, ai, não sei, mas também não sei se me interessa saber. faz Porque diferença? o que o Heidegger disse, o que o Foucault disse, o que o Sartre disse, o que Kierkegaard disse, é o que eles disseram. Agora, a minha pergunta é, e você, né? O que você diz? E é acho que esse é o ponto, assim, eu acho que sempre numa disputa, alguém sai ganhando e alguém sai perdendo. No encontro, todo mundo ganha. Mas o No mais bonito na terapia é quando o paciente percebe isso sem você precisar, né, falar isso. Né, tipo, querido, a gente não tá aqui um contra o outro, amor. A gente, né, mas eu acho que a gente vai levando a coisa de uma maneira que chega uma hora que ele olha para aquilo e fala, gente, né, enfim. Mas tem a fase de teste também, né, Caio? Tem paciente que testa a gente e tal. Enfim. Mas, Cíntia, deixa eu me colocar direto pessoal. Eu não sei se é só o paciente, porque fiquei pensando que você falou do teste. Eu sou alguém que cuida das minhas coisas, sabe? Acho que todo mundo aqui que vocês estão vendo a live devem ter vivido isso, você deve ter vivido. Todo mundo já foi ferido por alguém que não tinha uma escuta amável, acolhedora, que tinha uma escuta que disputa. E eu sinto isso, às vezes, que eu me divido para ver qual é a qualidade dessa escuta, para saber quanto eu posso me dividir. Né? Porque eu acho que tem vezes que a gente também quer responsabilizar o outro por não se abrir, por não. Mas esse outro se feriu tanto, se eu brinco na minha própria experiência, que eu fui derrubado do colo tantas vezes, que agora eu subo no colo assim, né? Eu até ainda subo. É claro que eu tenho medo de cair do colo, quando já me derrubaram tantas vezes. Então eu acho que nós que queremos escutar, a gente tem que saber também que ninguém é defensivo porque é tonto. Todo mundo que se defende porque em algum momento na sua própria história foi ameaçado, sofreu uma dor. Então, e eu vejo que eu faço isso, sabe, Cid? Tipo, eu vou contar isso aqui pra essa pessoa, mas ela tem condição. E é louco, né, Cíntia? Porque às vezes assim, o olhinho da pessoa que vai indo para um lado ou para o outro, você já fala, eu ia contar que estava gostando do João, mas eu vou, na verdade, dizer para ela que eu gosto de lasanha, porque a pessoa vai abaixando e aí você fala, vem um julgamento aí. Então eu acho que a gente também faz esse teste, porque a gente está num mundo de péssimos ouvidores. Né? A gente tem bons críticos, bons julgadores, bons atacadores de pedra, bons, eu faria no seu lugar tal coisa. Você não faria no meu lugar tal coisa, porque você não está no meu lugar. Você não sou eu. História, inferno, né? Então, eu acho que a gente acaba ficando treinado a se defender, de se mostrar, porque a gente está num mundo com muitos ouvidos cruéis. E acho que a gente, psicólogo, mas não até para sair desse lugar, a gente como amigo, como irmão, como namorado, como a gente precisa treinar uma escuta que encontra e não que afasta, que ama e não que julga, que entende e não que reprova. E quando reprovar, o Papa Francisco ele tem uma fala que eu acho que é até a verdade precisa vir com amor para ser digerível, senão você não consegue. Então até quando a gente precisa dar a gente precisa assim, eu vou dar de um jeito que essa pessoa vai ter certeza que ela está sendo amada. Porque se não houver amor, aquela verdade vai ser impossível de ser digerida e possivelmente vai ser vomitada depois e possivelmente na sua cara, sabe? E eu acho que essa coisa de poucos escutadores e muitos faladores, né? Foi muito meu processo. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre a minha reflexão em relação a isso, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, eu estudo para falar, eu dou aula, eu dou palestra. Então é um lugar que eu tô sempre. E fala bem, né, Cíntia? Ainda faz bem, gosta e faz bem, né? É verdade. E aí, quando a gente tem esse lugar, então, por exemplo, quando eu me encontro com as minhas amigas, essa coisa, é tipo assim, é sempre as pessoas querem me ouvir, né? Ah, o que você acha disso? O que você tem para falar sobre isso e tal? E isso afeta a minha capacidade de escutar.
né? Porque quem está falando, enquanto a gente fala, a gente não necessariamente está escutando, né? Você tá se ouvindo, falando e tal, não sei o quê. Então, eu acho que muito do meu processo aí nesses meses, nesses últimos meses e tal, tem sido eu tô colocando mais energia, mais atenção e mais cuidado no escutar, não só terapêutico, no escutar na vida, nos amigos, em tudo, né? Então, mas isso, Caio, no meu Você caso, percebe que você, às vezes, no meio do caminho, percebe que você não está escutando? Porque total. o que acontece comigo, assim, de eu estar numa... Daí eu penso, nossa, eu não dei espaço ainda para essa pessoa existir, né? Porque a escuta fala disso. Acho que a escuta é um exercício de reverenciar a existência do outro. Porque quando eu tô falando, eu tô existindo aqui, né? Ocupando espaço. E aí eu vou ocupando espaço, mas quando eu paro para escutar, eu literalmente tô reverenciando de que o outro tem algo a dizer, de que o que ele pensa importa. Então, uma coisa que eu tenho treinado, porque nós dois somos faladores, né? Nós Eu tenho somos. treinado fazer isso, assim, dizer, puxa, João, né, meu amigo, eu falei demais, eu quero te escutar agora. Às vezes a pessoa fala, não tenho nada para dizer. Como Todo não? mundo tem algo para dizer, né? Talvez não com a qualidade, com a eloquência que a gente tem, porque a gente foi treinado para isso, não com a propriedade, porque a gente é professoral, né, Cíntia? A gente não fala contando, a gente fala ensinando. Né? Exato. Eu tô triste, vou te contar. Tristeza é uma coisa que né? A gente... A mãozinha, né? É uma coisa. Tristeza. Freud dizia. Mas é um treino, assim, de reverenciar que o outro pode não ser eloquente ou não ter uma construção, mas não é por isso que ele não tem algo para dizer, não é por isso que o que ele tem para dizer não é importante, e como a gente aprende muito mais na escuta, no processo de reverenciar a grandeza do outro, do que na fala, né? Na fala a gente esvazia. Mas muito do meu processo, assim, gente, tô falando de mim, não vou generalizar porque é um processo meu, né? A gente tem que aprender a falar em primeira pessoa, ao invés de em terceira. Muito do meu processo, uma coisa que eu entendi é que, assim, pra mim era muito importante provar o quão fodona e estudada e conhecedora eu era. Então, então, tipo assim, não, eu preciso deixar claro que eu sou muito fodona e que eu estudei pra caralho, porque eu estudo pra caralho, gente, é fato, assim, eu leio muito, enfim. E aí, há um tempo atrás, eu recebi um feedback que foi assim, a pessoa falou assim, Cíntia, você tem uma altivez, você não precisa nem abrir a boca, a gente já sabe que você sabe. Tipo, você passa uma segurança, uma autoridade, sei lá, você tem uma postura, um negócio que, de verdade, assim, você não precisa falar muita coisa, não, que a gente já confia e tal. E isso, na verdade, me fez pensar assim, por que eu tenho que ficar provando que eu sei pra caralho, não sei o quê? Chega, gente, não preciso provar. Se você acha que eu não sei, azar o seu, querido. Tá perdendo a chance de ter falar de humilhação? Vamos falar de humilhação? Eu com uma paciente, 1 ano atendendo a paciente. Gente, isso foi quando eu ainda era só um psicólogo iniciante, tá? Eu juro que eu melhorei. Curumim. Curumim, um sonso. Eu era um sonso. Sonso. E aí a paciente fez assim pra mim. Ai, Caio, você é igual a minha mãe. Sabe de tudo, sabe exatamente o que eu tenho que fazer com a minha vida, e quando eu não sigo o que você faz, dá merda. E ela achou que ela tava me elogiando. Tipo, né, você sabe tudo. E eu pensei, mano, eu fiz tudo errado. Tipo, caguei. Eu lembro que a fala dela assim, ai, você é igual a minha mãe. E eu ouvindo aquilo, pensei, que merda eu fiz. Porque eu tive a admiração dela, Cíntia. Mas olha só, eu tenho essa flor. Pra eu admirar a flor, eu tenho que colocar ela longe de mim. De perto, eu não consigo admirar. De perto, eu sinto o cheiro, a textura. Encontro é de perto. Admiração é de longe. Quando eu causo que as pessoas me admiram, eu também causo distância. Então, admirar a Cíntia, inteligente, filósofa, psicóloga das emoções, né? Admirar a Cíntia dá para você fãs. Admirar o Caio, que é sexólogo, que fala bem, que não sei o quê, me dá fãs.
Mas ter fãs ou ser ídolo de alguém não cura. Encontro cura. É sentir o cheiro, é tocar a pele, é saber da textura. E não tem como. Ou você é admirado de longe, ou você se encontra de perto. E o preço que a gente paga por parecer maravilhoso demais é ser admirado pelas pessoas. E é gostoso ser admirado. Mas se encontrar é muito maior. Né? E eu, na minha prática clínica e na minha vida, eu decidi que eu não queria mais ser admirado pelas pessoas. Eu queria me encontrar com as pessoas. E é o que eu tento fazer, me Porque encontrar. tem gente que gosta, né, Caio? Tem gente que gosta da admiração e dessa Mas distância, todo que a mundo admiração... Não, e tem gente que gosta dessa distância, né, e tal. No meu caso, no seu caso, a gente não gosta. Caio, posso te pedir para você dar uma lida, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem um monte de gente falando que a gente é maravilhoso. Ai, já aquelas mãozinhas. Imagina! Olha, uma pessoa falou, mas você é foda mesmo e ponto final. Quem falou que você é foda mesmo é eu ou a Cíntia? Porque assim, a gente tem que deixar mais claro quem que é foda mesmo. Porque a gente tá aqui no exercício de humildade, a gente faz um exercício de humildade, mas vocês podem elogiar a gente de jeito claro. Porque fiquei confuso. Eu sou foda, a Cíntia é foda. Quem que é foda? Ó, perguntaram por que a gente tá vestido e não tá nu. Mas eu porque hoje tá frio. Eu acho que as pessoas estão concordando, mas não tem nenhuma pergunta. Legal. Ô, Caio, e você sente, em relação aos teus amigos, as pessoas que você conhece, essa mistura ou essa expectativa do Caio psicólogo nas relações pessoais? Sim, sim. Eu não sou hipócrita, Cíntia, de dizer que eu tenho uma separação pessoa física e pessoa jurídica. Porque não tem, cara. Eu sou um psicólogo. Assim, meu ouvido é de psicólogo, meu olhar é de psicólogo, não tem jeito. Não tem, assim, é inseparável de mim. Até porque eu me trago pro consultório, né? Assim, eu sou eu. Quando eu abraço, não é o Caio psicólogo, sou eu abraçando. Não tem essa divisão. Mas, no consultório, eu sou o cuidador e o meu paciente é o cuidado, né? Então tem uma... E essa é o único recorde que precisa ser mantido, é de que eu cuido sou eu quem cuido. Nas relações humanas, fora do contexto profissional, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que por mais que eu possa ter um olhar técnico, às vezes até um conselho melhor, porque é mais assertivo do que uma outra pessoa e tal, às vezes é muito pesado a expectativa de que as pessoas nos olhem como só psicólogos, né? Então, eu passei, por exemplo, uma situação super difícil na minha família nos últimos dias e tal. E todo mundo me ligava chorando. E desabafando. E aí eu lembro, né? Agora. Mas me senti assim, puxa, alguém vai perguntar como eu tô? Né? Quer dizer, eu lembro de uma amiga minha... Pra quem que eu vou ligar chorando, né? Não, e às vezes assim, eu quero poder compartilhar o choro, porque não se trata de você chorar pra mim, eu que choro pro Pedro, que choro pro João. A gente pode chorar junto, né? A gente pode, puta, como você tá? Tô mal, e você? Eu também. E aí a gente se abraça e chora. Eu acho que é super importante a gente se lembrar que o curador também pode estar ferido. Né? Então, não é porque eu estou te dando afeto que está sobrando. Às vezes eu estou te dando algo, mas eu não estou recebendo. É super importante que depois que a gente se encontre com um amigo, seja ele psicólogo ou não, que ele escute a gente, a gente tenha cuidado de poder dizer, e você? Né? Eu vivi uma fase que eu estava treinando muitos psicólogos para o mergulho, né? O evento de psicoterapia intensiva e tal, e eu cuidava deles, das feridas deles e tal, e eu lembro que uma amiga minha, no processo todo, um dia antes de ir, ela me ligou e fez, cara, você deu treinamento, e você, né? Você tá ansioso, como você tá se sentindo? E aquilo foi um murro em mim, porque eu falei pra ela, não sei.
eu fiquei 2 meses tão imbuído ali de cuidar de todo mundo, de dar conta de todo mundo, de ter certeza que os psicólogos iam estar todos bem, com as feridas emocionais deles tratadas e tal, que eu não sabia nem responder como eu estava me sentindo. Aí eu fiquei o dia inteiro com aquela pergunta, e aí no final do dia eu liguei para ela de novo, eu liguei para agradecer por ter me perguntado e para responder. Tipo, eu precisei de um dia, eu estava tão distante, é verdade. Precisou de 12 horas para conseguir, né, assim, responder de verdade. Mas isso é um sintoma, Cíntia, da falta de pergunta, né? Eu tô tão acostumado as pessoas não me perguntarem sobre como eu estou, que eu também me tornei alguém com pouco treino em responder isso. Claro, eu tenho a terapia, né? Que eu acho que é um espaço que eu vou para falar disso. Mas eu acho que os cuidadores, sendo a enfermeira, o psicólogo, o médico, a professora, essas profissões de cuidado, a gente se especializa tanto em cuidar que a gente acaba se esquecendo de buscar cuidado, de ser cuidado também, de buscar escuta, né? Eu acho que eu, depois de tantos anos fazendo terapia, não tenho mais tanto esse problema, né? Você veio na minha casa, a gente faz aquilo, você abriu a porta, eu fiz. Então, tô precisando de colo. Eu peço colo. Mas eu sei que muita gente não pede. Eu tenho sorte, assim, porque eu tenho muita dificuldade de pedir colo. Mas, por outro lado, eu tenho já um grupo de amigos, de amigas, né, que me conhecem há muito tempo, então já conhece o povo delas, né? Então elas já falam, e aí? Você tá com essa cara boa aí, não sei o quê, mas o que tá acontecendo aí por baixo, aí por trás? Então, acho bom, né? Chegou várias perguntas aqui. Vamos. Vamos. Ó, pergunta. Tem uma pergunta antes. Ai, gente, peraí. Tem umas perguntas que assim, né? Que é pra fuder a vida dos peão. A pergunta, o que é cura? O que é cura? O que é o encontro que cura? Como criar mais escuta que aproxima? Como criar mais encontro na vida pessoal, profissional? Como criar mais encontros? Bom, tem umas perguntas fofinhas. Como vocês estão? Tá. Então, vamos lá. O que é cura? Eu acho que dentro da psicologia tem muitas visões de cura, né, Cíntia? Assim, mas pra gente não se estender, pra mim, cura é a capacidade de amar e ser amado independente de quantas dores você carrega. Porque eu não acho que todas as feridas serão curadas no sentido de pararem de doer, sabe? Não acho. É uma opinião, assim, não é uma verdade. Mas eu acho que a pessoa que está curada é aquela pessoa que consegue amar e ser amado independente de quantas feridas ela carrega. E você, Cíntia, o que é cura? Para mim, cura tem a ver com conforto, eu acho que vai muito ao encontro do que você está dizendo, que é quando a pessoa, mesmo com o problema, mesmo com as situações, ela tá confortável naquilo, ela conhece aquilo, ela já tem um jeito de lidar com aquela situação, né? Então, por exemplo, alguém que sofreu violência sexual, abuso, sei lá, do pai, né? Cara, isso é uma ferida, tipo, de verdade, também isso não se cura. Ai, nossa, tô ótima, perdoei, nossa, assim, passou. Gente, só que tem maneiras de lidar com isso, de entender isso, de ressignificar. Então, não sei, pra mim, cura e conforto... não tem mais controle, né? Isso não te bagunça como bagunçava e tal. Aí a outra pergunta foi sobre como produzir, né, essa escuta que cura, esses encontros. Eu tenho um jeito de responder. Calando a boca. Gente, é assim. Não tem outro jeito. O Caio talvez tenha um jeito mais fofo de explicar. O meu jeito... Cala a boca. Escuta a pessoa. Não fica naquela coisa de... preciso dar uma resposta legal. Não foi que o Caio virou fofo da relação. Escuta, assim. Gente, é isso, sabe? Quando a pessoa senta na nossa frente, tipo, sei lá, é isso, né? Caio, se não tô bem, tô precisando de colo. Se eu sentar na frente dele com uma voz interna falando, meu Deus, eu tenho que dar o conselho da vida pro Caio. Eu preciso falar, assim, nossa, algo que vai abalar. Gente, já era, eu já não estou ouvindo mais o Caio, sabe? A gente tem que aprender a silenciar e pronto. Né? E fazer aquela cara, tô aqui, tô te ouvindo e não sei nem o que te falar, porque é um puta de um problema. Assim, sabe? É isso. Eu acho que também, acho que concordo com tudo que você está dizendo,
Mas acho que também tem uma coisa de um interesse genuíno, assim, porque pra mim, Cíntia, é muito pessoal isso, mas eu fico muito frustrado quando a pessoa para na minha frente e fala, não sei nem o que te falar. Mas se ela fala, não sei nem o que te falar, mas, um exemplo, eu tive sei lá, um contatinho mais sério, sei lá, que um dia eu tava dividindo uma coisa da minha história muito difícil pra ele. E ele disse assim pra mim, nada do que eu falar pra você vai chegar aos pés do que você precisa, porque a minha experiência foi muito diferente. Então, eu não sinto que eu tenho nada empático pra dizer. Posso te dar um abraço? Ah, E essa coisa do tipo, olha, eu posso não saber o que dizer, mas eu não vou ficar sem fazer nada, sabe? Eu não vou. Então não sei o que dizer. Vamos comer uma pizza? Não, tipo, não. mas eu tô aqui, né? Eu acho que essa disponibilidade de estar junto, de, puta, posso te dar um abraço? Posso segurar a tua mão? Vamos, eu não sei o que dizer, mas vamos ouvir essa música junto? Eu acho que a permanência, né, essa coisa de... Eu lembro de uma paciente que um dia ela chegou, assim, toda... Nossa! Sabe quando você olha pra pessoa e fala, essa aí tá com merda, tá cru? É verdade, se ela tava... E ela Toda cagada. Toda cagada, da cabeça aos pés, por dentro e por fora. Tá. Toda fodida, a palavra é essa. E aí eu lembro dela começar assim... Ela ficou uns 7, 8 minutos falando, e eu fiz assim com a mão e fiz, para. Olha, você tem um monte de coisa pra mexer, né? Me dá um espaço. E aí eu fiz pra ela, eu queria te convidar pra ouvir uma música comigo. Imagina, ela tava ali, que ela queria me mandar a música pra casa do caralho, né? E aí ela tava sentada no sofá, tipo, pra ouvir a música, assim, ereta. E aí eu saí da minha cadeira, atendia na Irlanda nessa época, eu tinha uma poltrona, assim. Eu saí, deitei no chão e falei pra ela, você vai ficar me assistindo aí do sofá? Ela ficou meio constrangida, tipo, o que esse filho da puta quer que eu faça, né? E ela desceu, assim, do sofá, encostou no sofá. Aí eu deitei, botei a música, fechei o olhinho e fui ouvir a música. E ela ouviu a música, foi uma música escolhida a dedo ali para aquele momento. Quando a gente terminou de ouvir a música, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Fulana, quando foi a última vez que você viveu uma experiência de intimidade com alguém? Bom, a gente passou a sessão inteira falando de uma avó que ela tinha, que era muito próxima, e aí contando das minhas experiências. No final da sessão, eu não resolvi nenhum problema dela, eu não falei para ela o que ela tinha que fazer com as merdas, então, mas eu dei para ela, naquela semana alucinada que ela estava tendo, 1 hora em que ela pôde se lembrar que ela era amada, Cuidada, que ela não ia desintegrar, né, que ela não ia se desfazer, que ela tinha na história dela família, né, uma avó, que ela tinha um terapeuta que tinha condição de deitar no chão e eu vamos com ela. Cara, isso foi tão organizador que na semana seguinte, todos os problemas que ela tinha na semana anterior ainda existiam. Mas agora ela não estava mais vendo esses problemas a partir de um lugar de desesperança. Porque ela encontrou, naquele espaço que a gente viveu junto, um lugar de esperança. Se tudo der merda, eu vou chegar, sei lá, na quarta-feira, eu vou encontrar com o Caio e ele vai cuidar de mim. Então, respondendo a pergunta de quem perguntou, eu acho que como produzir isso? Se interessando genuinamente em se encontrar com a pessoa. E encontro não tem regra. Não é fale ou deixe de falar, coloque música ou não coloque música. O que essa pessoa precisa? O que essa pessoa precisa? Ela precisa de abraço? Porque às vezes a pessoa não precisa de um abraço. Às vezes tudo que ela precisa é que você não toque nela, deixa ela chorar não, ali. e às vezes, gente, ela já ouviu tanta coisa. É muito normal a pessoa chegar e falar assim, não, porque daí meu pai me falou que eu tenho que não sei o quê. Aí meu amigo me falou... Cara, e você vai ser mais uma pessoa que vai falar mais uma coisa? Não, né? Mais opinião, né? Mas, Caio, você sabe que esse lance de interesse genuíno também, a gente fala tanto sobre isso, mas é um negócio muito... Pra mim, é muito difícil não entender alguém que não tem interesse genuíno por pessoas. Porque isso é uma coisa que eu sempre tive. Gente, eu tenho uma... Quando eu conheço alguém, tem 112 perguntas já prontas na minha cabeça que eu poderia fazer, sabe? Assim, eu quero saber... onde nasceu, se tem irmão, com quem que foi criado, se gosta de chocolate ou não, se acha que sopa é comida ou não é. Eu tenho milhões de, assim,
Eu posso ficar perguntando, Marília Gabriela, meu filho, cara de feio pra mim. Porque eu tenho uma curiosidade pelo outro, pela história, pela vivência, porque então ele teve uma infância rica e agora ele vê o mundo desse jeito, ele teve uma infância pobre, então, assim, é um negócio muito louco. E quando eu escuto alguém falar assim, é porque eu prefiro bicho, sabe? Eu não gosto de gente. Eu penso assim, nossa, será que é isso mesmo? Assim, né? Que a altura do colo, né? Que a altura do colo ela caiu, a caiu, né? Pra ela ter essa coisa de que, assim, cara, a gente machuca a gente, né? Eu tive um desinteresse humano a vida inteira. É muito louco isso, assim, porque eu sempre gostei de dizer, eu não gosto de pessoas. Eu nunca tive esse interesse genuíno que você teve. Para mim foi um treino. Eu aprendi que era melhor ser amado do que ser admirado. Eu aprendi que aqueles fulaninhos que eu considerava um grandíssimo de um idiota tinha algo para me ensinar. E aprendi a duras penas, assim, porque eu nunca tive esse interesse genuíno. Eu nunca gostei de bicho. Aliás, eu acho que eu não gostava de nada. Eu estava mais preocupado. Só gostava de você. Deixa eu ir lendo aqui. E eu tô dizendo isso num lugar que... Até porque às vezes a gente tá em casa e parece que é um chamado, né? Não, cara, isso é treino. A gente aprende. A gente aprende que o encontro é mais excelente. A gente aprende que o afeto paga melhor, sabe? Assim, a gente aprende que... Eu fui treinando isso. A gente já conversou disso, eu e você, né? De eu falar, cara, eu sempre entro na relação pensando, o que eu posso ganhar? Só que qual que é a questão? Eu fui muito abusado na minha infância. Então, o que eu aprendi? Que as pessoas estavam sempre ali querendo tirar alguma coisa, tirar uma vantagem. Foi quando eu acho que eu me formei em psicologia, que eu fui vendo que nem sempre os meus pacientes que podiam me pagar mais eram aqueles que me faziam me sentir mais potente, que nas minhas relações de namoro, foi um aprendizado. E ainda hoje, Cíntia, às vezes eu preciso me lembrar de calar a boca e me interessar genuinamente, Que bom ouvir isso de um psicólogo, né, gente? Ó, estão perguntando se eu acho que sopa é comida. Gente, pra mim, sopa é comida. Eu amo sopa. Sopa tem um lugar afetivo no meu coração que vocês não têm noção. Então, assim, sopa é muito respeitado. Gente, Caio, meu contatinho, ele é um homem maravilhoso, que tem tudo certo. Faz tudo certo. E dia ele falou, a gente podia comer uma sopinha. Eu fiz. Você acaba de colocar essa relação em risco. Você não chama uma pessoa pra comer uma sopa, porque sopa não é comida. Sopa é comida de doente, tá? Imagina, e olha que coisa gente, boa, adoro a gente pode se encontrar nas diferenças, né? Porque a gente pode não gostar de sopa, né? Eu posso saber que eu sou muito mais inteligente que a Cíntia ao reconhecer que sopa não é comida. Mas ainda assim, fico aqui na minha humildade e vou aprender com ela. Ó, dá uma lida aí nas perguntas e eu vou fazer o meu ping-pong aqui com você. Depois. Roberto, você não ama sopa, meu amor. Você come sopa porque tem uma pecinha aí solta, tá bom? Você gosta de japonês, você gosta de pizza, você gosta de McDonald's. Lasanha. É disso que você gosta. Lasanha, comer cu. Ops! Perguntaram nossa abordagem. Isso não importa. Gente, a abordagem do psicólogo não importa para o paciente, tá bom? Importa pra gente. Porque se eu sou psicanalista, ou comportamental, ou casais analista, o importante é que quando eu chegar no consultório eu consiga me encontrar com você. Ótimo, ótimo. Que resposta doce. Muitas risadas, muita gente feliz. Acho que é isso, Cíntia. Olha, me falaram que vão fazer uma sopa. Quem que falou? Quem falou? Nicolau, você não me promete comida. Márcia maravilhosa. Gente, e assim, Márcia, não vai ser qualquer sopa não, querido. Porque, olha, Márcia merece... A gente tem que fazer um almoçando no quintal presencial com a Márcia. Porque essa mulher, ela é uma gostosura. Ela... Nossa senhora, gente. Gente, pra quem quiser me mandar comida, entra no meu inbox que eu passo o endereço e mando, tá? Que tem uma coisa melhor do que uma escuta que cura, é uma comida que cura. Essa é uma outra live, você pode fazer um dia com alguém, a comida que cura, tá bom? Pode mandar caldo, Jéssica, pode mandar, gente. Mandou comida, tá valendo. Bora pras perguntas, vai. Tem uma pergunta importante aqui. Vocês teriam algum conselho para um professor de ensino médio nessa pandemia? Tem um conselho. Eu acho que quando a gente
fala, a gente mostra para os nossos alunos que a gente tem interesse genuíno em quem eles estão, a gente ganha um lugar de autoridade, que na hora que você falar cala a boca, eles calam a boca, na hora que você falar se mexe, eles se mexem. Então, assim, se você entrar na sala de aula, no consultório, no espaço de médico, com interesse genuíno em quem o outro é, você vai conseguir um interesse genuíno em relação a você também. Bora para as perguntas, vai, Cíntia. Ó, eu entendo que essas respostas para essas perguntas, elas são situacionais, elas têm a ver com o momento, né? A gente nunca é nada, né, gente? A gente sempre está certas coisas na vida. Então, hoje, Caio Graneiro está escutando mais ou falando mais? Falando mais. Falando mais? Tô nessa live aqui, falando igual um doido, desesperado. Não, mas na vida. Na vida eu tô escutando mais, sim. Tá. E do que você mais gosta de ouvir neste momento? De uma maneira geral, tá? O que você tem gostado mais de ouvir? Posso ir aí te ver? Vamos se encontrar? Mas acho que tem a ver com a quarentena, né? Essa coisa da necessidade afetiva, assim, que a gente desenvolveu nesse momento, assim. Acho que eu acho que quando as pessoas certas, né? Antes de ontem, sei lá, eu tava bem mal e você falou pra mim, você sabe que você pode pegar sua mochila e vir aqui pra casa. Eu fiquei com lágrimas nos olhos quando você me disse aquilo, porque tem hora que a gente só precisa de um encontro. Então, quer te encontrar, isso toca no meu coração. Gente, Caio, fala, eu não sou uma amiga muito queridona, eu sou muito fofa, gente, eu sei. E do que você tem mais gostado de falar? Eu tenho gostado muito de falar de cura, que é uma coisa que louca, assim, né? Tão amplo, tão genérico, mas eu tenho gostado de falar para as pessoas que há esperança, que o dia seguinte pode ser melhor, que essa é uma fala recorrente nos meus discursos. Quem assiste as minhas lições do dia, né? Eu faço vídeo todo dia. Eu sempre tenho a vida vai melhorar, porque eu sinto isso mesmo, assim. Eu recebi flores 2 vezes essa semana, gente. A vida tem como ficar melhor do que isso. A vida está linda, a vida está maravilhosa. Deixa eu ver aqui, Jéssica. Ai, que lindo, gente. Gente, vocês sabem que eu não consigo ler as mensagens, então se vocês quiserem mandar mensagens maravilhosas, mandem depois no meu direct para eu ler com calma, tá? Caio, para as pessoas que estão assistindo a gente, você tem alguma dica, alguma recomendação, sei lá, dicas do Caio, do que ouvir nesse momento? A gente pode encontrar muitos ouvidos desatentos no mundo para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Mas a gente não pode ser um ouvido desatento às nossas dores, às nossas... Então, eu aconselho você a aprender a se ouvir, né? Então, e criar práticas de autoescuta. Eu, por exemplo, quando eu estou muito triste, eu gosto de me pintar. Porque eu paro para me perguntar o que eu tenho para me dizer. E aí eu me pinto, ou eu escrevo. Eu tenho uma prática no meu piano que eu faço cânticos espontâneos. Eu sento lá, começo a cantar, e eu começo a cantar espontaneamente. Então, eu acho que a gente precisa treinar a nossa escuta, né? Afinar o nosso ouvido para a gente aprender a se escutar. Porque se a gente aprende a se escutar, a gente aprende a buscar escutas que fazem sentido. Porque se eu estou muito carente de uma escuta e nem eu mesmo me escuto, eu posso me submeter a escutas que me aprisionam, que me humilham, que tiram minha potência, que não valorizam o meu valor. Então, acho que a minha dica é: descobre como se escutar. Escreve e se lê. Canta e se escuta. Se pinta e se enxerga. Né? Treina a tua própria escuta a respeito de si mesmo. E quando tiver com um amigo, se você disser uma coisa para o seu amigo e esse amigo não conseguir te escutar, fala para ele, fala, você não está me escutando. Né? Eu preciso que você se esforce mais. Esse conselho que você está me dando não está me ajudando. Porque às vezes a pessoa do outro lado está tão acostumada a ir no gado, que quando a gente fala para ela, você não está me ajudando, ela para e fala, não, pera. E aí ela tenta buscar dentro dela, assim. A gente tive experiências incríveis de pessoas superficiais que diante de um apontamento, você está sendo superficial. A pessoa se aprofundou e conseguiu se encontrar comigo. Então, acho que esse é o meu conselhozinho. Tem uma prática que o Renato me ensinou, que é a prática do sim e do não. Então, você pode ficar em silêncio, eu gosto de fazer sem música.
E aí você fala em voz alta. Quando eu digo sim pro meu corpo, e aí você vê o que você tá sentindo. Tipo, então, sei lá, agora, por exemplo, quando eu digo sim pro meu corpo, eu quero ficar nessa posição. Eu tô meio torta, a coluna não tá do jeito, mas tá gostoso. Quando eu digo sim pro meu corpo, eu quero proteger meu pescoço porque eu tô com um pouco de frio. Quando eu digo sim, e aí você vai testando. E aí depois você faz o contrário. Quando eu digo não pro meu corpo, tipo, então, por exemplo, eu quero ficar nessa posição. Então, quando eu digo não, eu fico assim. Aí, tipo, nossa, esquisito, não queria estar assim. E aí você vai meio que se experimenta. Você começa pelo corpo, porque, gente, o corpo, um exercício de né? pesquisa de si, É um né? exercício super de pesquisa e é uma delícia fazer, porque você começa a se dar conta de umas coisas, assim, então, enfim, é bem, bem legal. O Rê tem várias práticas interessantes, né? Eu acho legal, Cíntia, também a gente não precisar ficar preso a uma forma, né? Pode ser que você encontre, consiga se ouvir mexendo nas suas plantas. Pode ser que seja tomando banho de banheira. Pode ser que seja, sei lá, indo nadar. Pode ser que seja olhando para fora e tomando um café, sentindo um cheiro, se masturbando, orando, do santo ao profano. Sim. Tudo. Assim, né? Então, vai treinar a tua escuta. Vai aprender a se escutar e vai se encontrar com o outro. Né? Vai aprender a escutar o outro também. E às vezes a gente fica muito preso a coisas que deram certo. Então, você falou nadar, eu lembrei, né? Amava nadar. Nadar pra mim, no momento lá da vida que eu conseguia nadar toda semana e tal, era assim, muito importante, porque me dava clareza de ideia. O tempo que eu ficava na água, sabe? Eu tava ali, não sei o quê. Tipo, hoje em dia, eu não sei se ainda faz sentido, sabe? Hoje eu acho que eu tenho outras maneiras também de entrar em contato, me ouvir, né? Enfim. Caio, é isso. Fechamos o nosso Almoçando no Quintal. Foi uma delícia te receber aqui em casa, aqui na minha sala. E espero de verdade que você tenha gostado. Se você quiser deixar algum recado para as pessoas, fica à vontade de te dar um tempinho aí para fechar. Ninguém vai amar a gente mais do que a gente mesmo. Então, você quer receber amor do outro? Pratique amor próprio. Quer aprender a escutar o outro? Aprenda a se escutar. E é isso, eu sou essa pessoa meio doida que fala putaria e afeto tudo junto. Se você ainda não me conhece, entra lá no meu Instagram, Caio Graneiro. Eu faço vídeos todo dia, eu falo sobre autoconhecimento, sobre sexualidade, conto a minha vida, porque eu não separo pessoa física e pessoa jurídica. E é isso, assim, fiquei feliz de estar aqui com você, de ser o primeiro. Estou com pena dos próximos almoçantes, porque agora eles vão ter que elevar o nível das lives, né? Sim, meu amor. Porque... Mas é difícil ser maravilhoso mesmo. Mas a gente se acostuma, a gente dá um jeito, a gente consegue. Né? E Marcela, você é minha esposa, tá? Estou esperando você aqui em casa pra gente transar. Recados dados. Era esses os recados que eu tinha para dar. Ai. Olha, beijo. Gente, obrigada por acompanharem a gente. Terça-feira eu vou receber a Miriam Leme. Vou receber um casal. Terça é a Miriam e quinta é o Michel. Eles são casados, né? Mas a Miriam faz um trabalho maravilhoso e tá se aprofundando para ser, não sei nem como fala, conselheira do CVV. Então, ela faz um trabalho de escuta já profissional e agora está como voluntária nisso. E o Michel é músico e vai ensinar pra gente outras maneiras de ouvir. Então é isso, gente. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo? Vai ficar salvo. E eu vou gente, subir no YouTube. Ó, contagem regressiva. Se te tocou, envia pros amigos, envia pro contatinho, envia pro povo, gente. Beijo, 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 beijo.